Ponte de Guaratuba tem quase 15% da obra concluída. Estacas estão sendo instaladas para receber novas estruturas. Santa Catarina faz investimentos em escolas. Novas mesas e cadeiras são entregues aos colégios estaduais, beneficiando todas as regiões. Casan inaugura 2 reservatórios de água em Indaial. Novos tanques vão beneficiar 20 mil pessoas no Vale do Itajaí. 100 diretores do Paraná embarcam para intercâmbio no Chile. Gestores terão a oportunidade de trocar conhecimentos. Animais vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul farão parte de campanha de incentivo à adoção. Brasil trava guerra contra queimadas. Incêndios florestais deixaram mais de 40 cidades de São Paulo em alerta máximo. E você vai ver ainda. Boi de Mamão é celebrado no sul de Santa Catarina. Dia do Folclore reúne encontro de tradições culturais açorianas em Criciúma. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, 26 de agosto, sejam todos muito bem-vindos ao Piques News desta segunda-feira. Nós estamos ao vivo, são 8h02. O governo do Paraná atualizou a situação da ponte de Guaratuba. Ainda na fase de instalação das estacas, as obras permanecem dentro do prazo estipulado. Das 64 estacas de concreto que servirão de base para os mais de 1 quilômetro de extensão da ponte, 14 já foram instaladas. Cerca de 300 trabalhadores estão envolvidos na obra, com cada estaca demandando em torno de 10 dias para ser concluída. No canteiro, também estão em andamento as emendas das camisas metálicas, a montagem das armações e a produção do concreto usinado. Segundo o relatório mensal do governo paranaense, 14,24% dos serviços já foram executados. A obra, que tem prazo de entrega de 24 meses, já recebeu investimento de R$ 55 milhões. Ao todo, R$ 387 milhões serão aplicados pelo governo do Paraná nesta estrutura que ligará Guaratuba a Matinhos. 100 diretores da Rede Estadual de Ensino do Paraná embarcaram para o Chile em busca de conhecimento. Não dava para esconder a felicidade no rosto dos diretores selecionados para participar do programa Ganhando o Mundo, prestes a embarcar para o Chile, país com a melhor educação da América do Sul. Durante as próximas 2 semanas, eles terão a oportunidade de conhecer as estratégias adotadas pelos educadores chilenos. O Chile é a melhor educação, segundo o PISA, da América do Sul, e os nossos diretores vão ter essa experiência tanto com as escolas chilenas, mas também com as universidades chilenas. Essa é uma experiência que o governo do estado vai proporcionar, deles passarem 2 semanas no Chile, compartilhando e vivenciando, e depois eles retornam para implementar tudo aquilo que eles aprenderam nas escolas estaduais do Paraná. Os diretores foram escolhidos com base na qualidade das escolas, avaliadas por meio dos índices de ensino em cada unidade. A viagem financiada pelo governo estadual, com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões. Uma oportunidade única para muitos desses educadores. Muito interessante, porque a gente sempre que escuta falar intercâmbio é de aluno, né? E dessa vez eles inovaram, o governo inovou, fazendo um intercâmbio de diretores. Por que não diretores, né? Conhecer outras práticas, novas sugestões, para a gente conseguir melhorar ainda mais o que a gente já está fazendo, né? E eu achei assim um grande reconhecimento ele ter feito a seleção usando os índices da escola. Não avaliou a diretora tal, o diretor tal, mas os índices, né? Então eu achei muito interessante isso. E com certeza lá com a Universidade Diego Portales a gente vai, além do que a gente já fez agora um curso online, a gente vai aprender ainda mais agora lá pessoalmente e presencialmente. Eu não conheço a educação do Chile e eu acho bem interessante a gente conhecer o sistema educacional de outros países. No caso, nós vamos para o Chile, para a gente entender um pouco a dinâmica de cada país, de acordo com a cultura de cada país. E a gente daí estabelece as pontes, do que no nosso sistema educacional tem que dá muito certo, o que lá é interessante para nós aqui, mas sempre com esse
olhar com muito discernimento, né? Porque cada país tem a sua cultura, cada cidade tem a sua cultura. Mas é muito interessante conhecer o sistema educacional do Chile, né? A proposta educacional deles, como que eles, a organização das escolas, o sistema educacional, isso tudo para nós é muito enriquecedor. Além de conhecer as unidades de ensino chilenas, os gestores escolares também vão participar de cursos de capacitação. Então, na verdade, eu acho que esse momento está sendo único para nós, diretores do Estado do Paraná, porque é uma experiência, com certeza, muito enriquecedora. Nessas 2 semanas aí de convivência com os nossos colegas diretores de todo o Estado do Paraná, trocamos já muitas experiências entre as nossas escolas e agora, né, indo para lá conhecer as escolas e também com professores gabaritados de lá da universidade, com certeza nós iremos melhorar ainda mais o nosso processo de gestão. A estrutura educacional do Chile é similar à brasileira. No entanto, os chilenos possuem programas voltados à formação continuada dos docentes, o que tem contribuído para o avanço educacional no país. O governador, no início do ano, quando ele nos apresentou isso, ele trouxe toda a proposta de que 200 diretores estarão sempre por ano indo. Então, com certeza o projeto continua, outros países já estão sendo estudados, já estamos caminhando paralelo, juntamente com o Chile que está acontecendo, outros já pesquisando para ano que vem mais 200 diretores ganhando o mundo aí, trazendo conhecimento para o Paraná. E na educação catarinense, o governo de Santa Catarina está melhorando as salas de aula das escolas estaduais, investindo em novo mobiliário. Novas mesas e cadeiras estão chegando à rede pública estadual. Os móveis já foram entregues em unidades de Rio do Sul, Blumenau e Florianópolis. Em uma semana, mais de 5.600 conjuntos haviam sido distribuídos. Das 37 coordenadorias regionais de educação do estado, 36 receberão novas mobílias. Mais de 70% das escolas estaduais de todas as regiões serão beneficiadas. Investimento que fará a diferença na escola da Maria Margarete. É uma escola bastante grande, né? São mais de 2.000 alunos que frequentam. Então, assim, num espaço pequeno. Então, um desafio muito grande assumir essa escola, mas tive muito apoio da comunidade, tanto dos alunos como professores. Então, eles desde o início eles estão me apoiando, me ajudando, e os alunos principalmente. Eu tenho um carisma muito grande com os alunos, né? Um apoio muito grande deles. Então, receber esse material para eles é uma coisa que é muito especial, porque eu sei que eles precisavam de um ambiente mais agradável para estudar, de uma carteira e cadeira decentes, né? E a deles estava bem complicada mesmo, estavam muito feias. Então, fico muito feliz com receber esse material. Segundo o governo, as unidades escolares estão recebendo os itens de acordo com a necessidade e solicitação de cada gestor. Também em Santa Catarina, a região do Vale do Itajaí recebeu 2 novos reservatórios de água. As estruturas contam com novas tecnologias. Inaugurados neste final de semana em Indaial, os 2 novos tanques elevam para 6,5 milhões de litros a capacidade de reserva na cidade, que agora conta com 10 reservatórios. Cerca de 20 mil pessoas devem ser beneficiadas com a melhoria dessa infraestrutura. Ao todo, foram investidos R$4 milhões na instalação das estruturas. Investimento como esse faz com que a qualidade não só da água, da saúde, do esgotamento sanitário de Santa Catarina melhore, como da autoestima para as pessoas. Que isso representa a saúde, representa bem-estar, isso representa economia na saúde. Eu já falei aqui há pouco que R$1 investido em saneamento, em água e saneamento básico, você economia 9 na saúde. Então, se não é por gostar de que as pessoas vivam melhor, pelo menos por dinheiro, né? E tem gente que não vê isso. Os 2 tanques possuem novos recursos, sendo um deles construído em aço vitrificado, material de tecnologia de ponta e alta durabilidade, proporcionando maior segurança. Já o outro foi feito de aço inoxidável. São 300 mil litros, vai atender em torno de 11 mil pessoas. E um outro que é o aço vitrificado, que o governador chama de belezura, que também vai atender em torno de 9 mil pessoas. É um investimento de 3 milhões e 800. Eles são mais modernos, ele é mais, a gente chama de mais contemporâneo, né? Porque a tecnologia dele é uma tecnologia, primeiro,
mais fácil instalação, mais rápida instalação, seguro, durabilidade, certo? Uma baixa manutenção. Permite que a gente tenha uma estação como essa aqui sem precisar ter um operador, inclusive, tá? Então é um avanço tecnológico que a ZAM vem implementando em toda a sua história. E o governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta segunda-feira ações que vão ser realizadas no estado voltadas ao bem-estar dos animais atingidos pelas enchentes. Entre as ações está uma campanha estadual de incentivo à adoção responsável, implementação de um programa emergencial de apoio aos cães e gatos que estão em abrigos e a contratação de consultoria especializada para o desenvolvimento de políticas públicas em prol dos animais. O evento desta segunda-feira contou com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, além de representantes do Ministério Público e de entidades dedicadas às causas animais. O município faz a fiscalização, faz o acompanhamento lá e o Estado faz o acompanhamento e a fiscalização das obrigações do convênio. Como o convênio estabelece a obrigação das feiras, né, o Estado tem que ser reportado dessas feiras acontecendo dentro de uma prestação de contas do convênio, que inclusive a gente tem uma plataforma sendo estruturada para isso. Então, um sistema de gestão dos convênios em que os responsáveis definidos no âmbito da prefeitura vão ter que lançar essas informações todas e que servem também as feiras de adoção, como disse o nosso vice-governador, como o check-in, ou seja, o animal que está em abrigo e que está em lar temporário, enfim, ele tem que estar nessas feiras, que é um espaço onde justamente os responsáveis pela execução do convênio no município vão fazer a análise das condições em que esses animais estão, né, do bem-estar animal, certificando de que eles estejam com as condições de saúde, de tratamento adequados. De acordo com a Anvisa, um imigrante que estava retido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, à espera de refúgio desde o dia 14 de agosto, precisou ser isolado por suspeita de mpox. Ele realizou exames e está em um hotel próximo ao aeroporto, onde vai permanecer até que saiam os resultados. O imigrante faz parte de um grupo de 507 pessoas que estão retidas no aeroporto à espera de entrar no Brasil. Segundo a Anvisa, foram realizadas triagem com os imigrantes e medidas de higienização no local. Conforme a agência, nenhum novo caso foi encontrado. O Ministério da Saúde foi notificado e aguarda os exames. Agora nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir mais de 40 cidades de São Paulo em alerta máximo pelas queimadas. Expo Inter 2024 atrai milhares de visitantes. Pavilhão da Agricultura Familiar celebra recorde de vendas já nos primeiros dias. E o Boi de Mamão é celebrado no sul catarinense. Encontro de tradições culturais açorianas celebra o Dia do Folclore em Criciúma, no sul catarinense. É depois do intervalo, voltamos já já. O programa Universidade Gratuita está mudando a vida de milhares de estudantes catarinenses. E se você está matriculado em uma das instituições de ensino credenciadas e precisa de auxílio financeiro, chegou a sua vez. Acesse o site, veja o passo a passo e faça sua inscrição de 20 a 30 de agosto. Programa Universidade Gratuita. A oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Estamos de volta agora às 8h15. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, garantiu que o Brasil trava uma guerra contra o fogo e a criminalidade em meio aos incêndios florestais que atingem o estado de São Paulo e que deixaram mais de 40 cidades em alerta máximo.
O governo acionou a Polícia Federal para investigar a possível origem criminosa das queimadas que se espalharam pelo estado de São Paulo. A informação foi confirmada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que esteve na sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais em Brasília. Após se reunir com o presidente da República, ela garantiu que o Brasil trava uma guerra contra o fogo e a criminalidade. Mas tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Os incêndios florestais deixaram mais de 40 cidades em São Paulo em alerta máximo. O governo do estado disse que 2 pessoas suspeitas de terem iniciado incêndios criminosos foram detidas. A ministra do Meio Ambiente destacou a necessidade de mobilização em todas as frentes. Porque nesse momento é uma verdadeira guerra contra o fogo e contra a criminalidade. A situação é especialmente preocupante em Ribeirão Preto, cidade com mais de 700 mil habitantes, localizada a cerca de 300 quilômetros da capital paulista, no coração de uma importante área agrícola. Moradores de um condomínio tiveram que deixar as casas devido à aproximação das chamas. Senti medo. Pela primeira vez, eu senti muito medo, porque eu nunca vi uma cena dessa aqui em Ribeirão. É assustador. O que aconteceu. O que aconteceu ontem, às 19 horas, eu consegui pôr a cara fora de casa e senti muita falta de ar e foi coisa assustadora. As chamas levaram ao cancelamento de voos, bloquearam estradas, mataram animais e destruíram plantações. Segundo a Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, cerca de 40 cabeças de gado morreram carbonizadas em uma fazenda. O fogo também provocou nuvens de fumaça que afetaram cidades de outras regiões do país, entre elas a capital federal. Um terremoto atingiu a costa de Portugal na madrugada desta segunda-feira, nas proximidades do distrito de Setúbal. O epicentro foi registrado no Oceano Atlântico, a cerca de 80 quilômetros de Lisboa, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A profundidade do terremoto foi de aproximadamente 18 quilômetros. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor teve magnitude de 5,4 na escala Richter. Segundo informações da imprensa local e também das autoridades, o abalo foi sentido em Lisboa por volta das 5h11 da manhã no horário local, 1h11 da madrugada aqui no Brasil. Além da capital, o tremor também foi sentido em Porto e na Espanha e no Marrocos. Conforme o governo português, não há registro de feridos ou estragos materiais e nem há alerta para tsunami. Também não houve danos nos outros países afetados. E dezenas de espectadores observaram uma erupção vulcânica no sudoeste da Islândia. É o 6º fenômeno do tipo no local desde dezembro do ano passado. Um espetáculo singular atrai centenas de pessoas na Islândia. Curiosos estacionam ao longo da estrada, perto de Sundhnúkagígar, para observar a erupção vulcânica que começou na semana passada no sudoeste do país. É o 6º fenômeno do tipo neste local desde dezembro de 2023, mas a primeira vez que é tão claramente visível. Ao mesmo tempo que seduz, o cenário inóspito causa apreensão. Então, inicialmente estávamos um pouco nervosos para vir observar. Lemos muito sobre como o governo estava monitorando para onde as coisas estavam indo e parecia que todo mundo estava realmente no controle. Por isso agora estamos muito animados. Não sei como dizer, é muito impressionante, é absolutamente incrível, é a melhor viagem que já fiz. O vulcão entrou em erupção na quinta-feira passada, na península de Reykjanes, lançando lava quente para o ar a partir de uma longa fissura. A Agência Meteorológica da Islândia explicou que tentava calcular o tamanho da fenda.
probably you can see it once in a lifetime, and I haven't expected it at all. Provavelmente só se pode ver um espetáculo assim uma vez na vida e eu não esperava isso de jeito nenhum. Tivemos realmente sorte. É nosso último dia na Islândia. E é exatamente nesse momento em que você vê a erupção de um vulcão. É uma loucura inacreditável. Exactly at that moment you see an eruption of a volcano. It's crazy, unbelievable. A península de Reykjanes estava livre de erupções há aproximadamente 8 séculos, até março de 2021, quando a atividade vulcânica ressurgiu. Desde então, estes fenômenos têm sido recorrentes e levaram os vulcanologistas a alertarem para uma nova era de atividade sísmica no local. A Islândia conta com 33 vulcões ativos, o maior número em um país da Europa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu ajuda aos países vizinhos europeus para derrubar drones e mísseis lançados contra a Ucrânia, alvo de uma nova onda de bombardeios russos. Ao menos 7 explosões foram registradas nesta segunda-feira na capital ucraniana, Kiev, em um momento de alerta nacional para possíveis ataques aéreos russos. Os canais do Telegram informaram explosões em outras regiões do país, incluindo a cidade de Lutsk, no noroeste, onde as autoridades anunciaram que um bombardeio atingiu um edifício. Os governadores das regiões de Odessa e Zaporizhia, no sul, e de Kharkiv, no nordeste, também relataram explosões e determinaram que os moradores procurassem refúgio. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira ajuda aos vizinhos europeus para derrubar drones e mísseis lançados contra a Ucrânia. Foi um dos maiores ataques, um combinado. Mais de 100 mísseis de vários tipos e cerca de 100 drones Shaheds. E como a maioria dos ataques russos anteriores, este foi igualmente covarde, tendo como alvo a infraestrutura civil essencial. A maioria das nossas regiões foi atingida. Zelensky garantiu que os bombardeios provocaram várias mortes e deixaram muitos feridos, inclusive em áreas do oeste da Ucrânia, próximas a outros países europeus. O presidente ucraniano também pediu mais uma vez aos aliados do país que retirassem as restrições sobre o uso de armas de longo alcance que Kiev deseja utilizar para atacar o território russo. A Autoridade Holandesa de Proteção de Dados determinou nesta segunda-feira uma multa de quase 300 milhões de euros à empresa Uber por transferir para a sede nos Estados Unidos dados de motoristas europeus sem proteção. A empresa Uber vai ter de pagar uma multa de 290 milhões de euros, mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, por transferir para a sede da empresa nos Estados Unidos dados de motoristas europeus sem proteção suficiente. A punição foi determinada pela Autoridade Holandesa de Proteção de Dados, que destacou que as transferências eram uma violação grave do Regulamento Geral da União Europeia. A Uber teria coletado informações sensíveis de motoristas europeus, incluindo licenças de táxis, dados de localização, fotos, detalhes de pagamento, documentos de identidade e, em alguns casos, até dados criminais e médicos. No período de 2 anos, as informações foram enviadas para a sede da empresa na Califórnia sem a utilização das ferramentas adequadas. A Uber anunciou que vai apresentar recurso contra a multa, destacando que a decisão equivocada e a multa extraordinária são completamente injustificadas. Nos últimos anos, o bloco de 27 países europeus determinou uma série de regras para as grandes empresas de tecnologia. Esta é a terceira multa da autoridade holandesa contra a Uber. As anteriores, de 2018 e 2023, foram de 600 mil euros e 10 milhões de euros. A agência holandesa começou a investigar o caso depois que mais de 170 motoristas franceses apresentaram queixa a um grupo de direitos humanos. A
A Justiça Eleitoral de São Paulo suspendeu perfis de Pablo Marçal nas redes sociais. A decisão afeta a campanha do candidato do PRTB, que vinha subindo nas pesquisas de intenção de votos, em algumas pontuando em terceiro lugar no eleitorado da capital paulista. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. E a gente pergunta, Tiago, essa decisão foi motivada pelo partido de Tabata Amaral. Correto? Boa noite para você, bem-vindo. Correto, é isso mesmo, né? Começou pelo partido da Tabata Amaral, outros partidos também sinalizaram que caso ela não entrasse, o PSB, né, também entrariam com essa argumentação lá no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e aí a gente vai esmiuçar um pouquinho esses meandros desse processo que afeta em cheio, né, essa eleição tão movimentada e tão visada que é a Prefeitura de São Paulo, afinal a maior metrópole, né, do país. Boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. É isso mesmo, campanha é assim, né? Estava até demorando para aparecer esse tipo de situação complexa, mas que sempre ocorre nesse período eleitoral. A liminar concedida na sexta-feira pelo juiz Antônio Maria Patinho Zors bloqueia os perfis de Marçal em redes sociais, praticamente todas. O Instagram, o YouTube, o TikTok e o site oficial, que foram temporariamente suspensos, sabe até quando? Até o fim das eleições, ou seja, ele não poderá mais usar, pelo menos até o momento. A decisão também estende as atividades do candidato na plataforma Discord, que é uma plataforma semelhante ao YouTube, que quando ela é bloqueada, alguns influenciadores acabam usando ela como artifício, como segunda tela para buscar a sua audiência, né? Ocorreu muito com o caso do Alan dos Santos, depois veio o caso de outros influenciadores que migraram para essa plataforma. Ou seja, calaram o candidato que tem pouquíssimo tempo na campanha eleitoral do Rádio e na TV, o PRTB. É o partido, você vai lembrar, do Levi Fidelix. Pois é, você aí que me assiste nesse momento, que não gosta do Pablo Marçal, que não se simpatiza com ele, pode até estar contente com a decisão. Mas quando esse tipo de atitude começar a aumentar, afetando inclusive o candidato que você mais se identifica, você vai entender tudo o que a gente está falando desde lá de 2022, nas eleições presidenciais. O Luciano Hang, por exemplo, dono das lojas Havan, conhecido como o velho da Havan, que nem político é, ele está até hoje sem rede social, a mando do TSE, na época presidido por Alexandre de Moraes. Aí você se pergunta, mas nós não somos uma democracia? Eu sei que campanha eleitoral, ainda mais em São Paulo, é muito pesada. Também sei que tem gente como Tabata e Boulos que se excedem, até o Marçal exagera. Mas que as punições elas sejam equilibradas, igual. Se chamar na sua rede que o cara é do PCC sem provas, você fica ativo? O outro fala uma bobagem parecida e é bloqueado? O outro incentiva os seus apoiadores a fazerem cortes de, sei lá, um debate, um programa e colocarem na rede social, também deve ser com a rede totalmente bloqueada? Ficam as perguntas, os questionamentos, né? O Pablo Marçal, que viu um crescimento expressivo em suas intenções de votos, nas últimas semanas criticou essa decisão da Justiça. Em uma live no Instagram da esposa, o candidato chamou a liminar de desconectada da realidade e afirmou que a ação visa impedi-lo de atingir o potencial eleitoral que, segundo ele, tem. Ele também acusou os opositores de tentar barrar a campanha dele por meio das manobras legais. Já a Tabata Amaral comentou que a decisão judicial revela suspeitas concretas sobre o uso de recursos ilegais por Marçal para impulsionar a campanha. Segundo ela, a decisão é um reflexo da necessidade de garantir uma disputa eleitoral justa e proporcional e comparou a situação como um antidoping no esporte, sugerindo que Marçal violou as regras de uma competição. Marçal é o candidato que mais cresceu nas pesquisas e intenção de voto recentemente, estando tecnicamente em alguns empatado com Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Essa decisão liminar é apenas uma etapa desse processo e Marçal já anunciou
que ele pretende recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e, se for necessário, ao Tribunal Superior Eleitoral. O fato, gente, nos faz reforçar que nós estamos carentes, muito carentes, de uma legislação forte para determinar o que pode e o que não pode nas redes sociais durante um período como esse eleitoral. Ao que me parece, resoluções do TSE, ou seja, aquelas top-down que a gente chama, vindo de cima para baixo, não são suficientes. É preciso medidas mais amplas e debatidas, claro, com a sociedade. Afinal, se nada for feito e se a moda pega, muitos candidatos ficarão sem o direito de mostrar as suas propostas e até se expressar no meio de comunicação mais utilizado por todos nós, a internet, ou seja, logo, consequentemente, a rede social. Calar um, remover as redes sociais de forma abrupta, alegando dar igualdade a uma campanha, como a Tabata diz que isso está ocorrendo, é o mesmo que nós dizermos aqui que os ricos e os pobres todos têm os mesmos direitos nesse país. Portanto, o Pablo Marçal que veio, dessa vertente de rede social, tem milhões, milhares de seguidores no YouTube, vende cursos, plataformas. Ele não gosta de ser chamado de coach, mas ele acaba sendo, Agora está provando do próprio veneno, ou seja, está impedido de fazer aquilo que ele fazia na iniciativa privada como empresário, como coach, sendo impedido de fazer no ambiente eleitoral. E aí falta uma regra para isso, porque bloquear a rede, não chamar atenção. Por exemplo, a Tabata, em alguns momentos, acusa ele de ter vínculo, ou ele ou o partido, o presidente do partido, com o PCC. Bom, mas em período eleitoral a gente sabe que se você não tem prova, você não pode falar, ou se você fala, você é punido. Mas qual punição? A rede social dela está ativa, Talvez não houve representação do PRTB, mas se houver, vai ser cassada. Então, simplesmente parar, ainda mais um candidato que tem potencial, porque está chegando nas pesquisas em terceiro e a legislação permite a gente ter pesquisa eleitoral, Você proibir que se comunique é dar um freio na campanha dele, literalmente dar um freio na campanha dele. E aí isso não impacta na democracia. E se a população de São Paulo, a maioria da população de São Paulo, quiser realmente que o Pablo Marçal seja candidato, ele vai poder? Ficam os questionamentos, É isso que eu trago de reflexão. Falta realmente um mecanismo mais democrático, ao meu ver, que permita aí sim, que todos concorram de forma igualitária. Muito legal esse tema, que nos leva, então, a uma reflexão no mínimo. E até outubro, muita água vai rolar. Nossa, muita coisa vai rolar. Boa noite para você, André, e toda a nossa audiência. Obrigada, Tiago. E na primeira noite da 47ª Expo Inter, um espetáculo emocionante celebrou a força do povo gaúcho e a recuperação do Parque de Exposições Assis Brasil após as enchentes de maio. Enquanto isso, o Pavilhão da Agricultura Familiar alcançou um marco histórico, superando R$1 milhão em vendas no primeiro dia de feira. No sábado, a abertura da Expo Inter contou com a apresentação da Ópera Gaúcha na pista central do Parque Assis Brasil. O espetáculo A Força do Nosso Povo reuniu 200 profissionais, incluindo bailarinos, músicos e cantores, para celebrar a superação do povo gaúcho. Com música, dança e declamação, a apresentação trouxe uma série de referências do Rio Grande do Sul. Todos precisam andar, minuano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. A apresentação marcou a revitalização do local, que havia sido fortemente atingido por uma catástrofe climática em maio. O primeiro dia da Expo Inter também foi marcado por um recorde no Pavilhão da Agricultura Familiar. As vendas superaram R$1 milhão, um feito inédito desde a criação do espaço em 1999. O resultado representa um aumento de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. As agroindústrias foram o principal destaque, com R$813 mil em vendas. Apesar do clima frio, a Expo Inter atraiu milhares de visitantes que puderam conferir as diversas atrações e a infraestrutura renovada do parque.
Após ter ficado alagado por mais de 30 dias, o parque passou por diversas reformas e melhorias. O evento contou com reforços na segurança e na mobilidade, como a instalação de totens informativos e a ampliação dos serviços de transporte público, facilitando o acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil, no município de Esteio. Bacana, né? E a Expo Inter deste ano vai até o dia 1º de setembro, portanto, próximo domingo. Aproveite se puder. E do Rio Grande do Sul, a gente vai para Santa Catarina. Em Criciúma, no sul catarinense, o Dia do Folclore, comemorado em 22 de agosto, foi celebrado com a 8ª edição do Encontro de Bois de Mamão e também a 4ª edição do Encontro de Maricotas. 13 grupos de diferentes cidades da região participaram do evento que ocorreu no campus da Unesc. No Dia do Folclore, a Universidade do Extremo Sul Catarinense serviu de palco para um encontro cultural cheio de cores e danças. A realização do 8º Encontro de Bois de Mamão e 4º Encontro de Maricotas. O evento reuniu 13 grupos de boi de mamão, vindos de 9 municípios, incluindo Nova Veneza, Criciúma e Forquilinha. Entre os destaques, houve o lançamento do boi de mamão do Museu da Infância Unesc, com o intuito de preservar manifestações culturais tradicionais no estado. Hoje nós fizemos o boi do Clube de Língua Portuguesa do município de Criciúma nascer aqui neste evento. É uma forma da gente trabalhar o resgate cultural de Santa Catarina junto com os nossos estudantes. Foi muito importante, mais de 500 crianças vieram aqui para se apresentar, acompanhados dos professores, dos diretores, vieram escolas, vieram grupos de comunidades, vieram grupos de ONGs e a gente está, de fato, eu posso dizer que a gente está feliz, orgulhoso e missão cumprida. O evento contou com a participação de diversos mestres e entusiastas da tradição, como o mestre Zé do Boi, que destacou a importância de preservar e ensinar o boi de mamão às novas gerações. Hoje eu não tenho mais o grupo que apresenta, mas desde 98 eu venho fazendo um trabalho de resgate do boi de mamão na escola, com oficinas, palestras. Eu vou para a escola, monto o boi de mamão numa palestra e deixo pronto lá para as crianças brincar e apresentar. Uma escola que tem boi de mamão, a criança, ela está longe e ruim de fora de tudo quanto é coisa ruim. Então, a criança brincando no boi, ela até melhora as notas dela na escola. Como tu pode ver, quem é que não queria estar hoje aqui de aluno participando desse encontro? Então, o boi de mamão, ele faz maravilha. Para muitos, como a professora Rosilda Moroso e para a produtora cultural Kátia Han, o evento é uma oportunidade de conexão com a cultura local, uma oportunidade de absorver conhecimento e transmitir essa herança para as futuras gerações. A nossa escola já teve um boi de mamão, né? Amanhã nós vamos fazer uma oficina com o Zé do Boi e aí a gente veio ano passado, viemos este ano nesse encontro de bois para ver como é que tá os bois das escolas e dar uma olhadinha para a gente fazer o nosso de novo. Nosso morreu, né? Nosso boi morreu e a gente vai ressuscitar amanhã nessa oficina com os alunos, com os professores. Então, é uma honra para nós estarmos aqui apresentando essa cultura catarinense que nós tanto prezamos. As crianças estão amando, estão adorando esse encontro. É uma troca de experiência inimaginável, não tem comparação, né, como o dia de hoje é para nós. Manter a nossa cultura viva é importante e imprescindível, né? Assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost e a gente se encontra amanhã a partir das 8 da noite no horário brasileiro. E você, é claro, está convidado para acompanhar o Pix News. Também, repito, nas nossas redes sociais. Pix TV é conteúdo todo dia. Até amanhã.